Oi, gente, tudo bem com vocês? Contando mais um vídeo aqui, gente. Vim contar um caso. Tô aqui lavando louça, ó. Tô sem tripé ainda. Vou comprar um tripé. Tomar vergonha na cara e comprar. Pendurar o celular aqui, ó. Tô lavando louça. Meu filho tá se arrumando pra ir pra escola. Mas eu vim contar um caso aqui pra vocês. Um caso não, um sonho que eu tive, né? Enquanto eu lavo essa louça. Não sei se... Deixa eu colocar o celular aqui. Não sei se eu vou conseguir gravar, né? Não vai ficar perfeito, mas vamos lá. Essa noite eu tava dormindo e eu tive um sonho muito real com a minha mãe. Pra quem não sabe, minha mãe minha mãe de criação, ela é falecida desde o ano passado. O ano passado? 2021, né? 2022, março de 2022 fez um ano que a minha mãe faleceu, minha mãe de criação. Eu fui lá, cuidei dela, tudo. Ela pegou Covid no hospital, né? Tem vídeo no canal falando sobre a morte dela. E ela faleceu. Ela faleceu num domingo e o hospital veio entrar em contato com a gente na terça-feira. Então, essa noite eu tava dormindo e eu sonhei que eu estava conversando com a minha mãe. Eu sempre tenho esses sonhos. Eu não morava com ela, eu morava aqui em São Paulo, ela morava no Pernambuco. Mas eu sempre tive muito uma preocupação com ela e tal. Sempre que eu podia eu ia lá visitar também, né? Aí essa noite eu sonhei que eu estava conversando com ela. Parece que eu estava arrumando um quarto na casa dela. Minha mãe tinha uma casa muito grande no sítio. Mas não toda desarrumada, mas era uma casa bem grande. Aí eu sonhei que eu tava lá tentando arrumar um quarto pra mim. Acho que, não sei se era para as crianças também, não lembro se no sonho eu tinha criança. Eu sei que eu tava tentando arrumar esse quarto. Aí meu pai, minha mãe tinha um quarto grande na casa e tinha mais 2 quartos na frente do quarto dela. E na cozinha tem um quarto também. Só que o que meu pai fez? Isso realmente ele fez, não foi no sonho. Ele pegou os quartos e dividiu em vários quartinhos, um saindo com a porta no outro. Coisa da cabeça não muito boa, né? Aí eu falava no sonho pra minha mãe. Eu falava assim, poxa, teu marido... Eu falava desse jeito. Nunca falei com ela assim. Teu marido pegou os quartos, mulher, e fez isso. Pegou e dividiu os quartos no meio. Aí disse que ela começava a conversar comigo, né? Aí eu via ele achava ruim porque eu comentava aquilo ali. E se ele visse realmente, ele ia achar ruim mesmo, né? Ele achava ruim porque eu falava assim, poxa, teu marido pegou o quarto e dividiu em vários quartinhos e agora eu não acho um quarto que cabe minhas coisas pra mim dormir. Aí, tô conversando. Mas eu tô conversando. Ai, não tem quem aguente. Tu pesa demais, desce. Não. Desce. Vai brincar lá. Aí eu conversava com ela e tal. Aí eu começava a contar pra ela como foi a morte dela. Olha que coisa estranha. Eu falava assim, quando a senhora morreu, quando a senhora tava pra morrer, só que assim, era como se ela tivesse entrado em coma e tivesse voltado. Ela não tinha sido enterrada, essas coisas assim no sonho. Aí eu falava assim, quando a senhora tava lá pra morrer, eu discuti com ele. Eu contava tudo o que aconteceu pra minha mãe no sonho. Eu contava tudo que realmente aconteceu no real, que foi quando ela estava doente. Eu cheguei a falar para ele que aqueles quartos não eram confortáveis para minha mãe, que não cabia, se ela voltasse, ela ia ficar em estado vegetativo e não cabia ela ali dentro daqueles quartos para a gente trocar e cuidar, porque eram os quartos muito, extremamente apertados. Aí eu falava para ela toda a história, que eu tinha discutido com ele num domingo, que foi no domingo que ela faleceu. Eu discuti com ele porque eu falei pra ele que ela não cabia ali naquele quarto, que aquele quarto ali era muito apertado pra ela e que ele ia ter que tirar as coisas do outro quarto grande e
para colocar minha mãe se ela voltasse, se caso ela voltasse, porque se caso ela voltasse para casa, ela ia estar em estado vegetativo. E ele ficava, tipo, achando ruim que eu falava aquilo ali pra ele, porque ele queria colocar minha mãe num quartinho bem escuro, apertado, né? Aí eu contava toda essa história pra ela, contava o que a gente tinha discutido, contava como tinha sido tudo enquanto ela estava lá no hospital, sedada. O que tinha acontecido? Era como se eu estivesse tendo uma conversa com ela de como tinha sido a morte dela. Então, assim, aí, com todos os detalhes, assim, sabe? Como que tinha sido, como tudo aconteceu. A única coisa que eu não contei no sonho dela foi como foi o enterro dela. E aí eu olhava assim pra ela e falava assim, já pensou se eu tivesse enterrado ela? Eu pensava assim dentro de mim, eu não falava pra ela. Já pensou se eu tivesse enterrado ela, eu tinha enterrado viva, minha mãe tá bem, ela tava ótima, sabe assim? Nova, ela tava perfeita. Aí eu falava assim, já pensou se eu tivesse enterrado? Eu tinha enterrado a pessoa viva. Pensando, sabe? Só que em sonho a gente não vê a pessoa assim, certinho, né? A gente vê, mas é como se fosse uma coisa cinzenta. Aí, a única coisa que eu não contava pra ela era como tinha sido o enterro dela. Não contava, mas o resto eu contava tudo, como que tinha sido, enquanto ela estava lá no hospital e tal e tal. O que tinha acontecido, né? Aí de repente eu acordei, aí acordei assim pensando, enquanto eu ainda estava inconsciente, né? Imaginando, minha mãe tá viva. Aí daqui a pouco caiu a real, né? Não, ela realmente foi enterrada, né? Ela tá morta. Só que assim, eu tenho certeza que eu não enterrei ela viva. Tem gente que tem esses negócios de enterrar a pessoa viva, mas não tem como, porque ela passou 3 dias. 3 dias no hospital já falecida, né? Mas eu fico às vezes me perguntando, porque eu tenho, acho que uma ligação muito forte com ela. Sempre eu tô sonhando com ela, sempre, sempre, sempre eu sonho com minha mãe. E sempre ela tá perfeita. Sempre que eu sonho com ela, ela tá ótima, tá bem de saúde. Minha mãe completou 86 anos na UTI. Mas a minha mãe, até o momento que eu estive com ela, ela tava lúcida. Só que assim, chegou um ponto que tava lúcida, até um momento, certo momento ela tava lúcida. Depois ela começou a oscilar entre lucidez e não. Mas ela sabia quem eram as pessoas que estavam com ela me conhecia, ela conhecia todo mundo, sabia quem era o pai dos meus filhos, sabia tudo no sonho, sabia que eu tinha, no sonho não, na realidade, né, lá, enquanto ela estava viva. Aí depois ela foi pra UTI, lá em Petrolina, e lá ela faleceu. Eles entubaram ela, eu não sei o que ela passou lá dentro, né, porque ela estava sozinha, sem família, porque quando vai pra UTI, a gente não acompanha mais, né. Então, assim, eu não sei, não gosto de pensar o porquê que ela foi entubada, assim, porque ela já estava, o pessoal do hospital, quando ligou, falou que ela tinha sido entubada, porque ela estava muito inquieta. Minha mãe era teimosa, ela tirava o oxigênio e ela pedia água constantemente, a cada 2 minutos. Ela toda hora pedia água, ela sentia muita sede. Então eu acho que entubaram ela pra não ficar ela incomodando, sabe? Eu não acho que ela foi entubada assim tanto por necessidade da doença. Ela foi entubada, acho que pra ela ficar quieta, sabe? Assim, foi anestesiada lá, como que eles fazem lá, que eu não sei como que é o procedimento. Então eu fico imaginando o quanto ela deve ter sofrido antes de entubar, né? Pedindo água, querendo as coisas, e eles não vão dar igual a gente que é da família, né? Então foi isso, gente. Se alguém mais tem esse tipo de sonho, eu fiquei até com medo quando eu acordei, porque às vezes quando eu sonho essas coisas, acontecem outras coisas com outras pessoas, né? Só que com a minha mãe eu sempre sonho com ela, e sempre que eu sonho, ela tá bem. Sempre o sonho é com ela bem, sabe? Ela nunca tá doente no sonho, que ela tinha muitas doenças, assim, ela às vezes se sentia mal, ela tinha diabetes, ela tinha pressão alta, ela sentia dores, né, no corpo, que ela tinha obesidade, mas no sonho sempre ela tá sem reclamar de dor nenhuma e sempre tá nova, sempre tá boa.
Eu creio que onde ela estiver, ela tá bem. Eu acho que ela deve estar descansando, né? E onde ela estiver, eu acho que ela tá bem. Ela não tá sofrendo, né? Eu creio que seja isso. Mas eu sempre tenho muito sonho com a minha mãe, muito mesmo. Ela não é minha mãe de sangue, mas tem uma ligação muito forte. Por mais que quando eu morei com ela, quando eu era pequena, ela não era muito aquela mãe carinhosa, de pôr no colo, que aquele pessoal de antigamente não era assim. Eles eram do jeito que eles foram criados, né? Mas eu não sei se é porque, com todos os defeitos, eu amava ela também. Então sempre eu tô sonhando com ela. É isso, pessoal. Vim só contar esse sonho pra vocês. E é isso. Um beijo.